Oi, eu sou a Karina. E eu sou a Maíra, Nós somos alunas do terceiro ano de Psicologia da Unisal de Lorena. e esse trabalho foi desenvolvido para o nosso estágio de licenciatura. O tema desse vídeo é convivendo com as diferenças na escola, lembrando que essa apresentação e as imagens aqui disponíveis foram retiradas da ferramenta Canva Pro. O estereótipo é um conceito, ideia ou modelo de imagem atribuída às pessoas ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Com o desenvolvimento das sociedades, os estereótipos surgiram e padronizaram diversos aspectos relacionados ao ser humano e suas ações. Dessa forma, esses modelos ou clichês foram se repetindo com o passar do tempo, resultando em padrões impessoais e ideias pré-concebidas. O preconceito é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio da intolerância. Geralmente, ele envolve o rechaço à condição social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, maneira de falar ou de se vestir de um indivíduo ou de grupo social. O preconceito surge por meio do julgamento nocivo que se faz sobre as diferenças entre as pessoas. Esse tipo de atitude é muito prejudicial à sociedade, visto que gera desentendimentos, intrigas, ódio e etc. Já que o preconceito é um tipo de juízo de valor concebido sem fundamentação, a discriminação é a maneira como ele é manifestado. O conceito de estereótipo está relacionado com essas atitudes discriminatórias, tratando-se de uma imagem definida que é atribuída às pessoas ou a alguns grupos. Vivemos numa sociedade que valoriza o consumo, os bens materiais e a aparência, prejudicando a valorização da essência humana. Aprender a conviver em um ambiente de diversidade é um dos principais desafios da atualidade e, portanto, da educação. Na escola, convivemos com todos os tipos de diferenças, de gênero, raça, valores, religião, ritmos de aprendizagem, entre outros. Por serem as escolas espaços de convivência com grande número de pessoas, além dos conflitos discriminatórios entre os alunos, eles podem existir também entre os professores e demais participantes da vida escolar. Por definição, bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. O bullying pode ocorrer de duas formas: direta, incluindo agressões físicas e verbais, e indireta, através de disseminação de rumores visando discriminação e exclusão da vítima. O racismo é uma forma de discriminação que leva em conta a raça como fundamento de práticas que culminam em desvantagens ou privilégios para os indivíduos, a depender do grupo racial a qual pertençam. Cabe à escola reconhecer e enfrentar a situação de exclusão e insucesso escolar nos alunos que sofrem preconceito, respeitando as diferentes raças e etnias, desenvolvendo propostas alternativas e utilizando materiais didáticos que contemplem a pluralidade racial e étnica do país. Homofobia, segundo Keller, é definida como rejeição, aversão, medo, ódio irracional aos homossexuais e, por extensão, a todos os que manifestem orientação sexual ou identidade de gênero diferente dos padrões heterossexuais ainda aceitos como normativos na nossa sociedade. O adolescente homossexual é discriminado em todas as dimensões: familiar, psicológica, moral, religiosa, profissional e cultural. Assim, a homofobia, o heterossexismo e o preconceito sexual são responsáveis por altos índices de violência contra estes. A não aceitação e a rejeição podem acarretar uma situação psicológica e pessoal perturbadora, provocando negação, angústia e vergonha do que se é. O corpo tornou-se um símbolo social que pode ou não ser aceito pelo meio cultural em que se vive. Esta imagem de corpo ideal também é constituída no espaço escolar por crianças e adolescentes. Esta característica permanece ao longo de boa parte da vida, referente à discriminação dos corpos fora dos padrões socialmente pré-estabelecidos. Muitas vezes, as discriminações começam na escola pela divisão de grupos, marcadas pelo uso de roupas, acessórios, marcas corporais e também no preconceito com pessoas que se diferem pelo corpo magro ou gordo, fazendo parte também os apelidos pejorativos e de mau gosto. É importante que a escola propicie estratégia para que os adolescentes aceitem seus corpos, fortaleçam suas autoestimas e respeitem as diferenças dos demais.
A xenofobia é o medo ou ódio por estrangeiros estranhos, e está vinculada a atitudes e comportamentos discriminatórios, e frequentemente culmina em atos de violência, como diferentes tipos de abuso e exibições de ódio. Nem sempre a xenofobia se direciona a um estrangeiro. Por vezes, ela pode ocorrer em relação a pessoas de determinada etnia dentro de um mesmo país, com costumes e cultura diferentes e que não correspondem à etnia predominante dentro daquele território. A inclusão escolar é um fenômeno bastante recente que tem como objetivo atender todas as pessoas e suas diferenças, incluindo as deficiências físicas e intelectuais. Porém, nem sempre todas as interações sociais da escola ocorrem de forma respeitosa, tolerante e inclusiva, pois muitas vezes os alunos deficientes são vistos como alvos de perseguição por aparentarem maior fragilidade. Entretanto, é de extrema importância que a escola ofereça uma conversa explicativa sobre tal deficiência, maior adaptabilidade na rotina para facilitar a aprendizagem sempre que necessário e focar as habilidades e capacidades de aprendizagem do estudante para integrá-lo à turma. Intolerância religiosa é o preconceito, é não tolerar opiniões ou práticas que se diferem das suas e muitas vezes são seguidas de atitudes discriminatórias e intolerantes, chegando até mesmo a atitudes violentas. O Brasil é um país laico e não tem, consequentemente, uma religião oficial. Mas apesar da liberdade religiosa garantida por lei, a intolerância religiosa ainda é bastante presente na sociedade brasileira. Conviver com as diferenças pode ser algo fácil, se defendido e ensinado desde os primeiros traços de entendimento. A escola, enquanto instituição de formação de indivíduos, deve participar ativamente no processo de empatia, respeito e inclusão. Vale lembrar que o diálogo e as demonstrações práticas são essenciais para que as crianças compreendam que a igualdade está presente mesmo onde há diversidade. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E essas são as nossas referências bibliográficas.